Olá! Hoje vamos continuar de onde paramos no nosso encontro anterior. Naquele encontro nós falamos que a fé cristã não é irracional, que ela começa no coração, mas não exclui o entendimento. Mas agora, meus irmãos, minhas irmãs, precisamos avançar um pequeno passo. Quando Jesus formou os primeiros discípulos, quem ele procurou? Ele saiu procurando pelas escolas rabínicas de Jerusalém? Chamou doutores da lei para compor os 12? Não, nós sabemos que não. Ele chamou pescadores, chamou homens simples, chamou pessoas comuns. Mas atenção, ele não escolheu ignorância, ele escolheu corações ensináveis. Tanto é que entre os 12 havia Mateus, um publicano acostumado a cálculos e registros. Depois viria o grande Paulo, instruído aos pés de Gamaliel, que era um cidadão romano profundo conhecedor da lei. E Lucas, médico amado, homem culto. Irmão, você percebe o equilíbrio? O critério nunca foi desprezar o conhecimento. O critério sempre foi o coração. Porque, como está escrito em Romanos 10:10, porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. A ordem do aprendizado é espiritual. Primeiro o coração é alcançado, depois a mente é iluminada. Em Lucas, no capítulo 5, versículos de 5 a 6, nós lemos: E respondendo Simão, disse a Jesus: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, nada pescamos, mas, porque o Senhor me manda, lançarei a rede. E fazendo assim, colher uma grande quantidade de peixes que rompiam a rede. Pedro já tinha ouvido Jesus falar, mas foi quando obedeceu, quando Pedro confiou, que seu coração se aquebrantou. E aí então veio o chamado. A fé, meu irmão, minha irmã, ela abre o coração. E o coração aberto apreende. Mas isso não significa que não devemos estudar. A leitura da Bíblia, nós vamos tratar disso, é indispensável. Meditar na palavra é alimento. Meu irmão, minha irmã, o problema não é estudar pouco. Às vezes vocês não têm tempo. O problema é estudar sem dependência do Espírito. Porque o próprio Senhor disse em João 14:26, mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. O conhecimento que transforma não é apenas informação, é revelação acompanhada de santificação. Talvez, minha irmã, meu irmão, você esteja na igreja há anos e você pode pensar assim: eu não preciso estudar porque Deus revela. Eu acredito com todo o meu ser que Deus pode revelar a palavra. Mas grave isso que agora eu te falo. Nem sempre a revelação substitui a nossa responsabilidade. Em Atos 6:3, quando foram escolhidos homens para servir, a exigência foi: escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 homens de boa reputação e cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Olha isso, espírito, sabedoria, caráter. E Paulo deixa ainda mais direto essa questão na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 12, versículo 8. Porque a um, pelo Espírito é dado a palavra da sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência. Pare o vídeo aqui e leia isso de novo e com o coração ensinado. Paulo, nesse curtíssimo texto, fala da revelação e ciência de uma forma definitiva. O verdadeiro ministério nasce do Espírito e não de títulos. Mas também não nasce do descuido, não nasce da preguiça ou da terceirização do entendimento. Perdoe-me falar de forma tão direta e até um pouco ríspida, mas é importante deixar isso muito claro. A própria palavra de Deus nos orienta a examinar as Escrituras. Não podemos assumir uma postura passiva, como se compreender a Bíblia dependesse apenas da revelação divina, sem buscar lermos e refletirmos também.
Voltando então ao tema da nossa aula, pois existe algo que preciso dizer com humildade e franqueza. Nada nos afasta mais de Cristo do que a religiosidade. Não estou falando de igreja, não estou falando de doutrina. Estou falando de quando a fé vira um sistema e perde o relacionamento. O problema não é dizer que Deus pode agir hoje, resolvendo nossas demandas diárias. O problema é esquecer que nosso Senhor Jesus Cristo já agiu, Ele já veio, já venceu, já ofereceu a solução. Ouça atento e que vou te falar agora em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós não anunciamos uma guerra em aberto. Nós devemos anunciar uma guerra que já foi vencida. Anunciar uma guerra que já foi vencida é lembrar que em Cristo a vitória decisiva já aconteceu. Na cruz e na ressurreição, o pecado e a morte foram derrotados. Não caminhamos tentando conquistar algo incerto. Caminhamos sustentados por uma vitória que já nos foi dada por amor. Meu Deus, como é maravilhoso falar disso com você, minha irmã e meu irmão. Cristo não é uma ideia filosófica, Ele é o Deus encarnado. E crescer na fé não é acumular regras, é crescer em relacionamento com este Deus encarnado. E mais, um mundo sem Deus é um mundo sem sentido, e os próprios filósofos falam isso. Mas o mundo onde Cristo é conhecido é um mundo com propósito. Isso não significa que ignoramos o juízo. Jesus nunca negou o juízo, nunca relativizou a santidade, nunca anulou a lei. Pelo contrário, Jesus confirmou e cumpriu a lei em si próprio. Mas ele ensinou ainda que tudo isso encontra seu centro no amor. Amor que transforma, amor que santifica, amor que chama para perto. E aqui está o equilíbrio final desse nosso encontro de hoje. Não somos contra a ciência humana, dependemos dela para viver. Mas a ciência humana não é pré-requisito para conhecer e compreender o nosso Deus. Isso está em Provérbios 2:6. Porque o Senhor dá a sabedoria e da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. E em Tiago 3,17 diz: mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderável, tratada, cheia de misericórdia e de bons frutos. A verdadeira fé não teme aprender, mas também não se ajoelha diante da vaidade intelectual. Ela aprende com humildade e cresce em santidade. Jesus. E agora eu quero preparar seu coração para o nosso próximo encontro, meu irmão. Se a fé começa no coração, se o conhecimento precisa do Espírito Santo de Deus, se o relacionamento é mais importante que religiosidade, então surge uma pergunta que é muito necessária. Como a igreja deve tratar os novos convertidos? Como a igreja deve tratar aquelas pessoas que já estão frequentando a igreja, mas que estão fracos na fé, que estão titubeantes, mas com um desejo sincero de ter um relacionamento com Jesus? Devemos falar com essas pessoas, ameaçando essas pessoas pelo medo do inferno? Ou pelo amor ao nosso Senhor Jesus Cristo? Como apresentar nossa doutrina sem esmagar um coração que às vezes já está abatido? Como ensinar santidade sem produzir uma culpa doentia? Como permanecer fiel à lei que Jesus confirmou? Como transformar o Evangelho em peso que não seja uma coisa insuportável? Na próxima aula, nós vamos tratar dessas questões. Porque fé madura não nasce do medo, meu irmão e minha irmã. Ela nasce do encontro com Cristo. E quando o nosso coração encontra Cristo, a fé apreende. E a fé muda a nossa vida e o amor se torna fundamento. Glória a Deus. Nos veremos em breve. Amém, amém, amém.